Bom, eu queria que você comentasse, então, sobre esses erros mais listados aí, mais cometidos por quem tem diabetes. Ali falou muito do uso da medicação, né? Que o paciente, muitas vezes, depois que começa a controlar com a medicação, ele acha que pode tirar o remédio ou deixar de tomá-lo porque a glicose já foi controlada. Então, esse é um erro comum que eu abordo, né? Assim, os médicos abordam os pacientes no consultório, porque muitas vezes ele fala, agora que o meu controle está bom, eu posso tirar o medicamento? Não, o medicamento, o controle está bom graças ao uso do medicamento. E um outro erro muito comum é o paciente achar que ao usar a medicação ele não precisa de mudar a alimentação. Né? E a alimentação é a base do bom controle do diabetes. Quando ela sozinha não consegue fazer o bom controle, a gente tem que lançar a mão do medicamento também. Mas isso não, quando a gente usa o medicamento, não exclui que o paciente tenha que fazer a dieta adequada. Então, são os dois, né? Os dois aliados, a alimentação e o medicamento, com certeza, tem que estar sempre juntos. Tem que estar sempre junto e geralmente a medicação é de uso crônico, né, Márcia? É para sempre, muitas vezes associação, né, mais de um medicamento. Durante a evolução da doença existe troca, né, de medicamento, às vezes a gente acrescenta ou às vezes a gente troca. E por isso é importante o controle regular com o médico. Um erro também muito importante é o paciente que às vezes faz a glicemia capilar, que é aquela do dedinho que mostrou no vídeo, e viu uma medida, tá boa, ele acha que o controle está adequado. É importante entender que a glicose ela flutua ao longo do dia, né? Então a gente vai ter valores de jejum de uma forma, valores pós-alimentares às vezes elevados e o paciente não está verificando isso. Então uma única medida de glicose também não detecta para a gente um bom controle. Ficar de olho e a gente ficar atento, né? Bom, vamos explicar, tem pergunta já de telespectador chegando, obrigada pela sua participação aqui. Quem é a primeira que ligou é a Gleice de Caratinga. Obrigada, Gleice, um beijo. Eu vou fazer sua pergunta daqui a pouquinho para a doutora Júnia, porque antes de fazer a sua pergunta para ela, eu queria que você começasse explicando sobre essa questão do diabetes mesmo. Quem é considerado diabético, portador do diabetes? Quais são esses níveis aí? Porque muitas vezes as pessoas também têm hábito de fazer exames e elas mesmas olham depois ali o resultado, olham os parâmetros e tentam interpretar. E é um perigo, né? Na verdade, assim, o valor normal de glicemia, o diagnóstico do diabetes é feito com a dosagem da glicose no sangue. O valor normal é uma glicose de jejum abaixo de 100, né? De 99 para baixo. Valores de glicose acima de 99 já vão detectar alguma alteração no metabolismo da glicose. O valor acima de 126 faz o diagnóstico de diabetes. E entre 100 e 125 a gente tem uma entidade que a gente chama de pré-diabetes. É um fator de risco de evolução para o diabetes propriamente dito. Quando existem outros fatores de risco que podem determinar que aquele indivíduo tenha a doença, a gente lança mão de outros exames diagnósticos. A gente tem aquela glicose que a gente tosa após destrozol, que é um líquidozinho doce, é como se fosse uma água com açúcar, e a gente mede 2 horas após isso. E existem valores também pré-estabelecidos para fazer diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes. E também um outro exame que chama hemoglobina glicada. Então, a gente tem 3 parâmetros para determinar o diagnóstico do diabetes. É a glicose de jejum, pós-destrozol e hemoglobina glicada. Com a combinação desses parâmetros é que vai determinar realmente qual é o diagnóstico. Por isso que é importante consultar com o médico, não só olhar aquele valor. Com certeza. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa às vezes dá pouca importância para uma glicose. Minha glicose está 103, está 102, não está tão alta. Mas às vezes quando a gente faz esses outros testes, um pós-destrozol ou a glicada, a gente detecta a doença. Então é importante que essa avaliação completa seja feita para um diagnóstico mais precoce, para evitar as complicações da doença e às vezes até a remissão. Quando você está num pré-diabetes, você pode ter a remissão para valores normais. Joia. A gente vai falar sobre complicações, tudo isso daqui a pouco, por isso que eu esperei um pouquinho para fazer a pergunta do telespectador. Tem 2 perguntas, na verdade, sobre pré-diabetes. Obrigada pela participação de todos. Na verdade, a Gleice, ela ligou só para fazer um comentário. A pergunta não era da Gleice, que chegou depois o nome. Ela diz: amo seus programas, um momento muito agradável. Seu look
hoje está perfeito. Deus abençoe. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho, Gleice. A Ana Cláudia, de Capinópolis, Minas Gerais, beijo, Ana Cláudia, ela pergunta, para quem é pré-diabético, só alimentação é necessária para melhorar? E eu vou emendar também a pergunta do Paulo Vinícius, de São Luís do Maranhão. Um beijo para vocês também, né? Tão longe aí de nós. Paulo Vinícius pergunta o seguinte, quem está pré-diabético, quais medidas cautelares devo tomar? E deixa eu ver se tem mais uma aqui. Aí eu faço a outra depois. Tá, as outras perguntas eu faço. Ricardo, tem um pessoal... Pode mandar a sua pergunta, gente. Muito bom. O pré-diabetes, que é a pergunta, né? Que os dois quais são as medidas? É esse fator de risco que a gente tem, assim como outros fatores de risco que a gente tem para ficar para diabetes. A obesidade, o sedentarismo, né? Uma história familiar fortemente positiva para diabetes. Então, todos esses são fatores de risco para a gente desenvolver o diabetes. O tratamento, ele pode ser inicialmente com mudanças de estilo de vida, que é o quê? Uma alimentação, né, balanceada, associada com exercício físico, e quando tem sobrepeso ou obesidade, procura-se a perda do peso com essas mudanças de estilo de vida. Quando só isso não é suficiente, existem medicamentos que a gente já pode usar no pré-diabetes, que são às vezes medicamentos que é até usado no diabetes, mas que podem também diminuir, né, retardar a evolução para o diabetes. Mas é importante dizer que os trabalhos mostram que a mudança no estilo de vida, ou seja, dieta e exercício físico, tem um poder muito mais positivo na prevenção da evolução para o diabetes do que a própria medicação. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.